E vamos louvar o nosso Senhor e seguir com fé. Porque nós temos um Deus que é maior do que qualquer situação. Temos um Deus que vai à frente de todas as nossas batalhas. Louvamos a Ti, Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor. Aleluia, Deus. Que não haja nada, Senhor, mais importante do que a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
provisão dele em sua vida. É um momento de dízimos e ofertas. É um momento onde você vai estar declarando quem é que te sustenta, em quem você coloca a sua confiança. Então você pode pegar um envelope azul, que é de dízimo, o amarelo, que é de oferta, se você se sentir tocado também. Enquanto a gente vai estar cantando, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, nos gasofilácios que ficam tanto no centro quanto nas laterais. Faça desse momento um momento de gratidão, de entrega e de dependência do Senhor, entendendo que tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós somos pela graça e misericórdia do Senhor. Então entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue também a sua oferta e o seu dízimo nesse momento. Leva-me em teus braços, leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir a tua doce voz. Eu me rendo. Toma-me em teus braços, afaga o meu rosto. Vem me ensinar como devo ser. Eu me rendo. Tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou, a vida eu te dou. Em cada passo, cuida, Senhor, a vida eu te dou, a vida eu te dou. Prostro, Senhor, me rendo diante da tua grandeza e da sua soberania. Entregamos a ti, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Mas queremos entregar muito mais que isso, Senhor. Queremos entregar a ti a nossa vida como um todo, Deus. Queremos entregar a ti o controle soberano das nossas vidas, Senhor. Queremos lançar para ti, Deus, todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todos os nossos anseios, Senhor. E dizer que realmente, Senhor, nós temos fé de que tudo contigo, Senhor, será perfeito. Eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego. Eu me dou, eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego. Eu me Bem, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Ana Grace. Ela faz um programa na Rádio Melodia, que chama Culto em Casa, todos os dias às 21h30, certo? Eu já a conhecia de ouvir falar
e hoje estou conhecendo pessoalmente. E tenho certeza que Deus preparou esse momento para nós e já tinha pensado nela antes mesmo da gente pensar em você, né? Que antes de vir ao nosso pensamento, o Senhor já sabe o que vai acontecer e já está primeiro no coração dele e depois ele coloca no nosso coração. Então eu tenho certeza que Deus preparou esse momento muito especial para estarmos juntas aqui. Obrigado por você aceitar o convite de estar com a gente hoje aqui e que esse seja o primeiro de muitos, né? Vamos orar? Fique em pé, estenda a sua mão, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que unja mente, lábios e coração da pastora Ana, que ela possa vir trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor mesmo trouxe a pastora Ana para nós aqui hoje. Cuida da vida dela, Senhor. Cuida do seu coração, da sua mente. O Senhor mesmo já falou primeiro ao coração dela, para que ela trouxesse a palavra hoje aqui. Ó Deus, unge mente, lábio, que o Senhor esteja à frente, Senhor. Usa a vida dela com poder e graça. Nós louvamos o teu nome pela vida dela. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta noite, participando deste culto, um culto abençoado, onde a gente sente a presença do nosso Deus. E antes de eu ministrar, Deus colocou no meu coração uma palavra. A irmã que estava aqui falando, né, da Débora, por muitos anos, agora em junho eu vou fazer 25 anos de casado. Mas minha filha tem 8 anos, Ana Paula. E durante 15 anos eu orei para engravidar, eu não podia engravidar. Eu tive endometriose e antes da endometriose eu fiquei grávida e tive um aborto de quase 6 meses de gestação dentro de casa. E fizeram uma curetagem às pressas e por causa dessa curetagem eu tive uma inflamação nas minhas trompas, que eu fui descobrir 2 anos depois. E eu perdi as minhas trompas. E depois os meus ovários ficaram colados por causa da endometriose. E eu operei um mioma de 6 centímetros, eu tirei 2 pólipos, eu fiz 4 laparoscopias, que é uma cirurgia, né? Que faz para tentar desobstruir as trompas. Eu tive aderência e um diagnóstico de que eu nunca seria mãe, nem com inseminação. E durante 15 anos eu orei e eu pedia, Senhor, me dá uma filha, porque filho é herança. E muitas vezes, quando você estava aqui falando, eu estava no supermercado, na fila de um banco, e eu ouvi alguém dizer assim, ai, eu estou grávida, eu não era para estar grávida, eu quero abortar. E aquilo doía no meu coração, porque eu queria ter um filho. E por muitas vezes também, eu ia às igrejas pregar, pessoas chegavam para mim e diziam assim, ora por mim, eu não posso ter filho. E eu no meu interior dizia, como é que eu vou orar por uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou orar por uma bênção que eu não tenho? E aí Deus no meu coração ministrou a seguinte palavra, a tua função é orar, e a minha abençoar quem eu quiser, e como eu quiser, e de você cuido eu. Aleluia. Deus mandou eu falar isso para vocês, por quê? Às vezes, por causa dos problemas que nós passamos, pelas lutas que nós atravessamos, pelos gigantes diários que nós temos que, em nome de Jesus, jogar por terra, às vezes a gente não quer entrar na obra de Deus, a gente quer ficar apenas no banco sentado. Porque a gente diz assim, eu só vou ali para frente quando Deus resolver o meu problema. Quando Deus arrumar a minha casa, quando o meu marido se converter, afinal de contas, como é que eu vou orar por alguém que pede oração pelo marido, se o meu está pior do que o marido daquela irmã que está me pedindo oração? Como é que eu vou orar pela libertação de um filho de uma irmã, se o meu está todo escangalhado?
Mas o que Deus manda falar para você nesta noite, em primeiro lugar, é que você primeiro vai buscar o reino e a sua justiça, para que todas as outras coisas te sejam acrescentadas, e elas serão, porque Deus vai cumprir a palavra dele. E depois de 15 anos de oração, quando tudo dizia não, quando eu estava para fazer 40 anos, e aí diziam assim, não tem jeito, se vier vem com problema, sem trompa, sem ovário, já na menopausa por causa da endometriose, Deus me deu minha filha. Eu gerei a Ana Paula no meu útero, sem trompa, sem ovário, uma gestação de 9 meses, ela nasceu perfeita, saudável, e vai fazer 9 anos de idade agora em 29 de abril, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele não curou minhas trompas, eu não tenho trompa, não tenho ovário, estou na menopausa. Eu só fiquei grávida e depois voltou a menopausa. Não sinto nada na menopausa. Então, Deus faz. O que eu quero dizer para vocês é que Deus faz. Deus é Deus de milagre. Então, lute pelo seu filho, lute por sua filha, lute pela sua família. Eu costumo dizer que a nossa família, ela tem defeitos, ela não é a família de propaganda, de Cleibon, Doriana, Quali, que todo mundo é perfeito, senta todo mundo à mesa, ninguém derrama Nescau, ninguém suja nada, todo mundo perfeitamente, politicamente correto. Isso não existe família assim. Família tem os seus defeitos, família tem os seus conflitos, família é o nosso maior campo de batalha, mas é na nossa família que Deus opera o milagre. Então, lute por ela. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 31, é um texto bem conhecido de todos nós. Mas por muito tempo eu tinha um pouco de... Eu deixava um pouco de lado essa mulher de Provérbios 31, que eu achava que ela não era muito legal. Eu não gostava muito dela, não. Achava ela muito submissa, muito assim. E aí Deus foi falando ao meu coração sobre essa mulher. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e língua e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Agora o 25, versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Essa mulher de Provérbios 31, quando a gente começa a analisá-la, quando a gente começa a ver quem é essa mulher, a gente começa a entender o que Deus quer da nossa vida como mulheres. Defeitos nós temos, dificuldades, problemas, limitações, como essa mulher também tinha. Mas a Bíblia diz que essa mulher, o coração do marido dela confiava nela e não havia falta de ganho. Hoje, o diabo tem colocado algumas mazelas no nosso coração para impedir que a gente seja essa mulher de Provérbios 31. E eu tenho uma palestra que eu faço, que é Curadas para Curar, onde eu falo sobre 4 mazelas, que são amargura, depressão, baixa autoestima e rejeição. Nós temos sido atingidas por essas mazelas. E nesta noite eu quero falar especificamente sobre uma que se chama amargura. A amargura, ela contamina, ela pega dos outros. Um homem e uma mulher amargurado, ele contamina o outro. A pior coisa é você ficar ao lado de alguém amargurado. Alguém que reclama de tudo, alguém que só vê o lado negativo, só vê os defeitos da situação. E aí, vamos analisar aqui, por parte, essa mulher de Provérbios 31. Diz que o seu valor excede o de finas joias. Em algumas versões, que o seu valor excede o valor dos rubis. O rubi é a segunda pedra
preciosa de mais valor. Então aqui a gente já entende que nós mulheres, me desculpem os homens que estão aqui, mas nós vamos falar especificamente hoje para a mulher, e você então vai saber a joia que você tem do seu lado, tá? O rubi que você tem. Então o seu valor excede o de finas joias. Então, mulher que está aqui hoje, saiba que você tem um valor imprescindível. Não importa o que as pessoas falem de você, o que importa é o que Deus fala. E Ele diz que você tem valor. E que o teu valor excede o valor de rubis, da pedra preciosa, que tem um valor apenas, que perde o seu valor para o diamante. Então, em primeiro lugar aqui, você tem valor. Não importa os defeitos que você tenha, porque você tem defeito, eu tenho defeito, mas nós temos valor. E diz também que o coração do marido confia nela e nela não há falta de ganho. Aí eu fui estudar sobre isso. Que confiança é essa? Não é uma confiança da moral dessa mulher. Esse homem de Provérbios, esse marido dessa mulher de Provérbios 31, era um homem que viajava, que negociava, e essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela ficava e ela administrava a casa dela. E aí, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a me simpatizar com essa mulher de Provérbios 31, que eu achava que ela era lá toda enjoadinha, quietinha. E aí eu comecei a falar, epa, ela é uma mulher que está ali, que está negociando, que não está parada no tempo. E aí, o que diz a palavra? Que o coração do marido confiava nela. Então, ele viajava e deixava coisas para ela vender, propriedades e terras, e ela sabia negociar muito bem. Tanto que diz ali, nela não havia falta de ganho. Então, ele não perdia dinheiro com ela, quando ela negociava. Talvez ela negociasse até melhor do que ele. Não havia falta de ganho. E trazendo para o nosso tempo de hoje, a gente poderia dizer que essa mulher não era uma mulher que quando tinha o cartão de crédito do marido saía loucamente gastando desvairada. Mas era uma mulher que o marido confiava nela. Porque nela não havia falta de ganho. Então a segunda coisa que Deus está falando para você nesta noite, é que além de você ter um valor surpreendente, você também é uma mulher que o seu marido confia em você, e em você não há falta de ganho, porque aonde as suas mãos tocam, prospera. A tua família é abençoada porque você cuida dela. Tudo na sua casa vai bem porque você está no controle da sua casa e da sua família, através das orações, através do jejum, através de uma palavra que você libera para a tua casa, amém? Diz ainda que essa mulher, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha que grande importância é a gente fazer bem para o outro. É tão bom quando a gente faz bem para o nosso semelhante, amados. Mesmo sendo marido, filho, um desconhecido. É tão bom quando a gente entende que Deus nos chamou para abençoar. Quando a gente entende que a nossa função aqui na terra é estender a mão para abençoar o outro, e entender que enquanto a gente abençoa o outro, Deus nos abençoa, a gente seria muito mais feliz. Às vezes a gente, com egoísmo, porque nós somos egoístas como seres humanos, com o nosso egoísmo a gente quer ver o nosso mundo, a gente quer ver a nossa vida resolvida, os nossos problemas resolvidos, e a gente não para ouvir o outro. Alguém chega na igreja e começa a falar de um problema, a gente não quer ouvir. O grande problema hoje do mundo é a gente não querer ouvir o outro. É a gente não ter paciência para ouvir o outro, porque a gente quer resolver os nossos problemas primeiro. Primeiro eu, se sobrar alguma coisa, algum tempo, eu dou para o meu irmão. Deus quer que a gente entenda que os nossos problemas estão nas mãos dele. E se a gente derramou no altar os nossos problemas, ele cuida. A gente tem que ter fé de que quando a gente ora, Deus está nos ouvindo.
Porque no momento que a gente para, mesmo com problemas, para ouvir o problema do irmão ou da irmã, Deus, enquanto isso, está cuidando dos nossos, está cuidando da gente. Creia nisso. Você não está perdendo tempo em ouvir o outro. Você não está perdendo tempo em orar pelo outro e deixar de orar por você num determinado momento. Ao contrário, enquanto você estiver abençoando o outro, você está sendo abençoado por Deus. Essa mulher, ela fazia bem para o seu marido. Talvez ele chegasse do trabalho, das viagens, e ela levasse para ele coisas boas, problemas resolvidos. Mas talvez você diga assim: poxa, mas quer dizer que meu marido vai ficar sem problema nenhum e só eu com os problemas, ele vai ficar na boa? Não é isso. Tem certas coisas que não tem necessidade da gente compartilhar, se não vai acrescentar. Por exemplo, o filho brigou na escola, mas já foi tudo resolvido, você já foi lá, já contornou a situação. O marido chega às vezes num dia que não está muito bem, para que levar aquele problema? Se ele já foi resolvido, não vai acrescentar nada. Você só vai encher mais a cabeça do seu marido para talvez ter uma reação de buscar o filho, de bater no momento, né, de nervoso, de colocar de castigo, de falar coisas que de repente vai se arrepender depois. Isso é fazer bem e não mal todos os dias da sua vida. Fazer bem e não mal é, muitas vezes, deixar de falar certas coisas. Não é que você está mentindo, mas aquilo não vai acrescentar em nada, não vai ajudar em nada. Vai fermentar uma situação que já passou. Já passou. Então, fazer bem é isso. Diz também que essa mulher, ela buscava linho e lã e de bom grado trabalhava com as mãos. Era uma mulher, então, que não era o quê? Preguiçosa. Era uma mulher que estava ali junto com ele para ajudar naquilo que ela sabia fazer. Às vezes, eu andando e pregando em vários lugares, e a gente vai vendo características, né? Pessoas com características diferentes, igrejas com características diferentes. E muitas vezes, a igreja, ela tem, ao invés de ela estar influenciando o mundo, ela tem sido influenciada pelo mundo. E às vezes eu ouço pessoas falarem assim: não, eu quero ficar, Deus me chamou para viver sombra e água fresca. Deus me chamou para ficar ali apenas no ventinho. E quando a gente começa a ver a palavra de Deus, a gente vê que Deus não é assim. Deus está sempre em movimento, Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre agindo, Deus está sempre operando. Deus não está no marasmo, né? Deus não está parado. E aí é isso que Deus quer da gente. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: irmã, ora por mim, meu marido está passando um problema financeiro muito grande e eu não tenho como ajudá-lo. E eu disse para ela: a irmã trabalha? Não, eu não tenho instrução, eu não tenho uma profissão, eu não tenho nada. Aí eu olhei para ela e disse: não tem nada? Isso não existe. Todas nós temos uma aptidão, todas nós temos algo. E aí ela disse: não, a única coisa que eu sei fazer é bolo. Falei: irmã, isso já é um dom de Deus. Eu nem orando, eu tenho que orar e jejuar para o de caixinha sair bom. E a irmã sabe fazer bem, então é dom de Deus. Não, irmã, começa a fazer bolo para ajudar o seu marido. Você não quer reformar a cozinha? Você não quer fazer coisas extras? É o que você tem nas suas mãos. E Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho vindo das suas mãos. Aí ela: então eu vou fazer bolo e vou fazer o quê? Eu falei: você vai começar a vender, você vai levar para a escola, porque homem e mulher de Deus não tem vergonha não. Homem e mulher de Deus vai à luta e Deus abençoa, Deus faz caminho onde não há caminho. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar o primeiro passo. E aí ela começou a fazer bolo. E um tempo depois eu voltei lá, e ela tinha agora uma lojinha nos fundos da casa dela, lá em Manaus.
E ela disse para mim, olha como Deus abençoou. Hoje eu tenho encomendas, hoje eu tenho pessoas que vendem para mim. Olha o talento que estava enterrado na vida daquela mulher. E aí o que o diabo queria? Que ela virasse uma pedinte, que ela virasse uma pessoa que ficasse mendigando oração, mendigando coisas. Porque às vezes a gente vira isso. Viramos mendigos espirituais, que ficamos pedindo coisas para as pessoas, oração, pedindo jejum, quando a gente tem que fazer, quando a gente tem que aprender a fazer e a procurar. Então, essa mulher de Provérbios, ela não tinha preguiça, e de bom grado ela trabalhava. Há muitas pessoas que trabalham resmungando, amarguradas, estão no trabalho e ficam excomungando o trabalho, reclamando do trabalho, quando você está comendo naquele lugar. E o lugar que nos dá alimento é o lugar que tem que ser abençoado. Ainda que não seja o lugar que a gente queira, né? Ainda que não seja aquilo que a gente sonhou, mas é aquilo que Deus está permitindo por aquele momento que a gente tenha. Então, se Deus está permitindo e Ele tem o controle de tudo, se nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, se Deus não permitir que ele caia, não é isso que diz a palavra? Então, tudo que eu estou passando e enfrentando tem estado na permissão de Deus. E se está na permissão de Deus, Deus está no controle. Então, eu tenho que aprender o quê? Ainda que não seja o melhor lugar, ainda que não seja aquilo que eu sonhei, ainda que não seja o castelo que eu sonhei, eu vou abençoar, porque foi aquilo que Deus me deu, é aquilo que Deus está permitindo que eu tenha por esse tempo. Então, de bom grado trabalhe, de bom grado exerça aquela função, de bom grado faça, porque quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente é abençoado. A obediência gera sacrifício. O sacrifício é esse, muitas vezes a gente tem que engolir sapo, né? A gente tem que sorrir quando a gente não quer sorrir, mas a obediência vai gerar o sacrifício que vai gerar o milagre. Milagre só acontece com obediência. E aí diz também que essa mulher, ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Por que Deus não comparou a gente a um transatlântico? A um navio mercante. Transatlântico é tão bonito, né? É tão luxuoso, aquelas luzes, aquela escadaria, aquele glamour. Agora o navio mercante não tem beleza nenhuma, é aquilo lá todo reto, né? Não tem nada. Só que o navio mercante, ele é um navio que traz mercadoria, é um navio que traz mantimento, é um navio de carga. E para ser um navio de carga, o seu casco precisa ser mais reforçado. Para ser um navio de carga, toda a sua estrutura precisa ser diferente. Vocês já ouviram falar que algum navio mercante afundou? Não. Transatlântico, volta e meia tem um probleminha, né? Porque ele é frágil. Ele só tem uma beleza exterior, ele só tem um glamour que acaba, mas o navio mercante não. E por que Deus nos compara a esse navio mercante? Porque um iceberg, quando um transatlântico bate no iceberg, ele na mesma hora tem o seu casco rasgado e ele afunda. E ele vai à deriva, e ele para, ele não chega no seu objetivo. O navio mercante não. O casco dele é tão preparado que ele pode passar por iceberg, ele pode passar por rochedo, que o seu casco pode ser rasgado, mas ele chega no alvo dele, ele não para. E o que Deus está falando para você é que como navio mercante, você pode estar ferida, você pode estar sangrando, mas você não afunda e você não para. Você vai para o alvo, quer ver tua família salva, quer ver teu casamento restaurado, quer ver todas as coisas no lugar. Aleluia. É isso que Deus quer da nossa vida. Que a gente, mesmo passando dificuldades, mesmo passando por lutas, como aquela mulher sunamita, a gente diga, vai tudo bem.
vai tudo bem. Lutas e dificuldades nós vamos ter sempre. Enquanto a gente estiver neste mundo, a gente vai passar por aflições, a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, por um tempo a gente vai ficar numa cova cheia de leões famintos, por um tempo a gente vai ficar no calabouço, sim, mas em todos esses lugares sempre haverá o socorro de Deus. Aleluia. E aí no versículo 25, diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. A força e a dignidade são as suas vestimentas. O que é isso? Uma mulher de Deus é uma mulher que é vestida de dignidade e de força. Uma mulher de Deus não é frouxa. Se no dia da adversidade se apresentares frouxo, frouxo será eternamente. Deus te chamou por valente. Valente do Senhor. Ser valente não quer dizer não ter medo. Quando Gideão estava lá malhando trigo, ele estava malhando trigo no lugar que não era lugar de malhar trigo. Era lugar de pisotear as uvas. Ele estava dentro de um tanque. Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Ele estava com medo. Ele estava ali fazendo o trabalho dele, mas com medo, com receio. E quando o anjo chega até ele, o anjo saúda ele dizendo: homem valente. Que valente, ele estava morrendo de medo. Ele estava escondido. Mas Deus sabia que ele era valente. Da mesma maneira, Deus sabe que você é valente. É valente do Senhor. Ainda que você tenha um momento de recuo, ainda que você tenha um momento de chorar, ainda que você tenha um momento de ficar preso numa caverna, mas você é valente. E a força é a tua vestimenta. A dignidade é a tua vestimenta. Você é um homem e uma mulher digno, porque você é filho do grande eu sou, do Todo-Poderoso. Agora imagine se a gente conseguisse ser essa mulher de Provérbios 31 na íntegra. Seria um arraso. Imagine a gente sendo essa mulher, conseguindo ser essa mulher. Que a gente não é. A panela de pressão deu um probleminha lá, a gente começa a murmurar. A máquina de lavar já não está centrifugando bem. Eu costumo dizer que às vezes ela fica meia oprimida. E aí quando ela vai centrifugar, ela começa a tremer e andar. Né? Aí a gente começa a reclamar. E a gente começa a comparar com a máquina da vizinha, ou sei lá de quem quer que seja. E a gente começa a dizer: poxa, eu não tenho uma máquina daquela, né? E eu sou tão fiel, sou mais fiel do que aquela vizinha, hein? Merecia uma máquina melhor, merecia um carro melhor. A bendita comparação, né? A maldita comparação que a gente tem. Desde os filhos. Então, o filho é terrível no colégio. Vem com aquelas notas, a gente... Quanto que você tirou? Ai, que horror. Abafa a casa. Não é? É horrível. Mas a gente vive numa sociedade de comparação o tempo inteiro. Comparamos até a igreja. Como é que foi o culto? Como é que foi? A gente quer saber. Não é nem para aprender, é só para fofocar. Só para isso. Então, se a gente fosse essa mulher aqui, muitas coisas na nossa vida, muitos problemas nós não teríamos. Porque às vezes nós arrumamos problemas. Às vezes nós atraímos problemas. E aí o que o diabo colocou? A mazela chamada amargura. O que é amargura? Amargura é um sentimento como fel. Amargura é um sentimento de tristeza profunda. E quando eu fico amargurada, quando eu fico amargurado, eu começo a olhar o mundo e a não ter prazer nas coisas do mundo, a não ter prazer na minha família, a não ter prazer no ambiente onde eu estou. E o pior de tudo isso, eu começo a contaminar os outros. Uma pessoa amarga, ela contamina a outra. Como? Ela fica emburrada, ela fica reclamando. Já ficou do lado de alguém que reclama o tempo inteiro? Daqui a pouco a gente está reclamando igual a pessoa. É assim.
Quando você fica ao lado de alguém que reclama o tempo inteiro, você também começa a reclamar. E a amargura, ela cria raiz e ela vai se aprofundando no nosso coração. E a gente começa a criar raízes de amargura. E essas raízes de amargura, elas começam a somatizar no nosso corpo em enfermidades que muitas vezes a medicina não consegue diagnosticar, porque elas estão na nossa alma. E a gente vai dando comida para ela quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a resmungar, quando a gente começa a falar. E há duas mulheres que eu separei da Bíblia que sofreram de amargura. Uma conseguiu superar a amargura, a outra não. A primeira mulher se chama Ana. Todas nós conhecemos bem, todos nós. Ana era uma mulher casada com um homem que a amava, mas ela queria ter filhos e ela não podia ter filhos. E Penina tinha filho e deveria chegar, né, e zombar dela. E o marido chegava e dizia: não sou eu melhor do que 10 filhos? E ela devia olhar para ele e dizer: lógico que não, se manca, eu quero um filho, você é marido. Mas ele também é meio presunçoso, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ora, bora. E aí, essa mulher, diz a Bíblia, que ela ia todos os anos para o templo, e ela ali no altar chorava, e prestem bem atenção, ela chorava no altar, ela derramava a alma dela no altar. Mas quando ela se levantava com amargura da mesma maneira, porque no ano seguinte ela voltava no altar da mesma forma. Então, muitas vezes a gente vem para o altar, ora, mas a gente não toma uma atitude de mudar. Porque a gente vem para o altar pedindo milagre, mas a gente também tem que ter uma postura para receber esse milagre. E Ana ia todos os anos para o altar, e saía da mesma maneira, amarga. Eu acho que conforme o tempo ia passando, os meses, e ela via que não engravidava, a amargura ia crescendo no coração dela. Até que chegou o momento em que ela foi ao altar e levantou diferente. Tanto levantou diferente que o sacerdote chegou para ela e perguntou: o que você tem? Você está embriagada? E ela disse: não me tome por filha de Belial. Eu não bebi vinho nem nenhuma outra bebida, mas eu estou cheia do Espírito de Deus. Naquele momento ela deixou Deus agir. E naquele momento verdadeiramente ela colocou no altar a angústia da alma dela. Ela conseguiu deixar a mazela ali. E quando ela consegue deixar, o que diz a palavra? Ela se torna uma mulher fértil. Ela engravida de Samuel. A amargura, amados, ela causa esterilidade em todas as áreas da nossa vida. Esterilidade não é só gerar filhos. Esterilidade na área profissional, na área emocional, na área intelectual, na área ministerial. E diz a palavra de Deus que ela gerou filhos e filhos. Ela ficou liberta da amargura. Uma outra mulher que era amarga e não conseguiu se libertar da amargura se chama Mical. Mical era uma princesa, né? Ela era filha de Saul, que era rei. Imagine só, uma princesa no palácio, não fazia nada, olha, tinha serviçais, né? Tinha tudo. E aí, um dia, ela vê que a mão dela foi negociada em casamento. E ela fica indignada porque o preço era trazer prepúcios para ela, para o pai dela. Só que o pai dela pediu: olha, só casa com a minha filha quem trouxer 100 prepúcios. Davi, muito esperto, traz 200. E quer a mão dela. E ela casa amargurada, porque ela diz: poxa vida, eu fui trocada. Mas olha só como é que a amargura faz. Ela faz você não perceber. Uma pessoa amarga, ela não enxerga as coisas da maneira que deveria enxergar. Por exemplo, uma pessoa não amarga pensaria assim: caramba, meu pai pediu 100, ele trouxe 200, estou com a bola cheia. Ele deve estar me querendo muito. Pô, foi pedido 100, ele trouxe 200, mas não. Ela não consegue ver dessa maneira. E ela se casa com ele. E vai amarga. Ela devia falar no ouvido dele toda hora.
E aí, depois de um tempo, ele é perseguido, né, Davi? E ele vai embora. E Mical fica lá solitária. E ela fica solitária durante 40 anos, que é o tempo de fuga de Davi. E quando ela ali está lá, eu acho que já se conformando, né, com a solidão dela, Saul morre, Davi retorna e Davi diz: cadê minha mulher? Eu quero ela. E vem ela amargurada. Olha só, ao invés dela pensar: caramba, passaram 40 anos, ele ainda me quer, ainda lembrou de mim. Mas não, ela vê sempre o lado negativo. E aí ela volta para ele e não vive bem. E quando ele vai para a guerra para pegar a arca do concerto, e ele volta feliz da vida, cantando, né? Salmodiando, dançando. E ele até exagera um pouco. E ele entra no cômodo, né? No quarto. A primeira palavra que ela diz para ele: poxa, Davi, que vergonha. Você é um rei e fazendo essas gracinhas. Poxa, você é um rei e mostrando as suas pernas. E ele olha para ela e diz: a partir de hoje, você não dorme mais comigo, você vai dormir no quarto das concubinas e vai me aguardar. E diz a palavra de Deus que nunca mais Davi chamou por Mical, e ela morreu sozinha, abandonada, como uma concubina, num quarto no fundo de um corredor. O que isso quer dizer? Uma mulher amarga, ela não consegue enxergar o lado bom. Ela até poderia ter falado com ele, dado um toque nele, que às vezes os homens exageram um pouco. Mas a primeira coisa que ela deveria falar: que bom, Davi, graças a Deus, você venceu, você trouxe a arca é importante. Mas aí depois que elogiou, aí faz a crítica. Olha só, daqui a pouco, na próxima vez, você não exagera tanto, né? Fala menos, dança menos, pula menos. Mas não, porque uma pessoa amarga, ela só tem para falar o que é negativo, o que é ruim. Por exemplo, a reunião de hoje. Uma pessoa que não é amarga, quando alguém perguntar, vai falar: não, foi uma bênção. Tinha muita gente? Tinha, sim, o suficiente, quem Deus quis que fosse. Mas uma pessoa amarga, não, ela já olha os defeitos. Não, olha, eu contei as cadeiras vazias, por que não contou as cheias? Porque é assim que o amargo faz. Ele valoriza as coisas que não são para serem valorizadas. Então, amados, o que aconteceu com Mical? Ela ficou lá abandonada. Uma pessoa amarga, ela é colocada de lado, porque ninguém quer ficar ao lado de quem vive reclamando, de quem vive murmurando, de quem nunca tem uma palavra, nunca tem um sorriso. A pessoa amargurada, ela fica com o semblante caído, ela fica com um semblante horrível. Às vezes meu marido fala assim para mim, outras pessoas, né? Você não tem problema não, que você fica com essa boca reganhada, rindo? Aí eu falo: vem cá, vai resolver? Não vai ficar chorando? Chorar, eu choro de noite, de madrugada, com Deus, né? E peço para Ele curar as rugas. Se ficar o tempo inteiro chorando, não resolve nada. Não resolve nada. O que resolve é se levantar, dar a volta por cima, orar e falar: Senhor, eis-me aqui, estou pronta para a guerra. Onde é que eu tenho que guerrear? A gente não pode, com o rugido do diabo, se esconder numa caverna. A gente tem que, quando ele rugir, a gente tem que se levantar em nome do Senhor dos Exércitos e ir contra ele, porque ele vai cair em nome de Jesus. Talvez você com seu marido não esteja bem, porque viver junto não é fácil. Dividir pasta de dente, acordar e dormir, né? Ver os problemas diários, não é fácil. É amar apesar de. Eu costumo dizer, quando a gente se apaixona, né? Novinha, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente olha a gente pega a foto do marido, né? 25 anos atrás, 30, a gente olha: o que é isso? Um gafanhoto? Né? Meu marido era magrinho, agora barrigudo. Era um gafanhoto, eu achava ele lindo. Lindo. Meu pai, eu me lembro, falou assim: mas ele é orelhudo, Grace. Eu falei: não, pai, a orelha dele é a coisa mais linda que tem. Hoje eu sei que é orelhudo, porque é amar apesar dele.
gente, quando a mãe não entende, não reconhece os defeitos que o filho tem, faz mal para o filho. Faz mal para o filho. Tem mãe assim, que não enxerga o defeito do filho. Aí bota o filho em 20 colégios. Os colégios que não prestam, não é o filho não. É o colégio que não está dando certo. Né? Da mesma maneira, somos nós. Nós temos que amar apesar de. Eu reconheço o defeito, eu sei onde está a dificuldade, mas eu amo. Eu amo. Então, amados, não fique amargo. Está com problema no casamento? Está com problema dentro de casa? Comece a orar e comece a falar, comece a conquistar. Não falar com murmuração, não falar resmungando, não ficar amargo, porque vai piorar. Mas comece a valorizar as coisas boas. Comece a valorizar, porque toda pessoa tem um lado bom e um lado ruim. Comece a valorizar o bom. Porque quando a gente começar a valorizar o bom, ele vai cada dia mais se sobressair do lado ruim. E vai dar frutos bons. A gente não quer ser como Mical, esquecida, jogada de lado, abandonada. E uma grande virtude é a gente reconhecer os nossos erros. Porque quando eu reconheço o meu erro, quando eu reconheço a minha limitação, o diabo não tem autoridade para vir e apontar em mim qual é o meu defeito, porque eu conheço o meu defeito. Quando eu me casei, rapidamente, eu sou filha única, não sabia fazer nada, fiz a comida um horror, nem eu consegui engolir a comida. Mas eu estava ali durinha, tentando engolir a comida, né? E aí, minha sogra acostumou os filhos a dar tudo na mão. E quando eu me casei, eu um dia lá no almoço de família, logo no início do casamento, né? Aí meu marido falou assim, a Grace não sabe fazer nada, é um horror a comida dela. Aí eu olhei, respirei fundo e falei, é mesmo, uma porcaria, não sei fazer comida. Mas sei escrever bem, mas sei dar aula muito bem. Aí comecei. Vou falar minhas virtudes, eu não vou falar meus defeitos? Não, ficar todo mundo caladinho. Aí quando meu marido falava assim, ai, que vontade de comer uma carne assada da minha mãe. Eu falei, vai lá, leva um tapué, come e traz pra mim. Pronto, resolveu o problema. Depois eu fui aprendendo. Aí aprendi a fazer frango, aí quando ia à visita eu só comia frango. Lógico, a única coisa que eu sabia fazer, dava frango para todo mundo. E aí fui aprendendo, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Tudo a gente aprende na vida. É só querer, tudo. Eu, para aprender a dirigir, eu dei 100 treinos. Entrei na autoescola mais de não sei quantas vezes. Era um horror, eu tinha pavor de dirigir. Era pavor mesmo. Um dia eu saí sozinha, meu marido falou, você não tem condição ainda. Aí ele falou que eu não tinha condição, eu falei, não, eu vou mostrar que eu tenho. Aí bati no poste. Mas eu bati no poste, saindo do estacionamento. Saí assim, pum, bati. E aí o homem falou assim, eu me lembro que eu lá no meio, o homem falou assim pra mim, dá ré. Eu falei, não sei, fiquei nervosa, não sei dar ré. Empurro o carro, eu só sei andar com ele pra frente. E aí, andei pra frente, fui vencendo os meus medos, fui vencendo, mas não me tornei amarga. Às vezes, por frustrações na vida, por coisas que a gente perde ou perdeu, a gente vai se tornando pessoas amargas. Às vezes, nós nos acostumamos com os problemas. Às vezes, nós nos acostumamos com as dificuldades. Mas problema e dificuldade não são para a gente se acostumar a eles. São para a gente vencê-los. São desafios que nos fazem chegar mais perto de Deus, que nos dão autoridade espiritual. Talvez você esteja numa luta muito grande com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Talvez você esteja numa instabilidade no teu trabalho. Talvez você esteja num momento que você olha e não vê uma saída. Mas Deus tem a saída. Ele tudo pode. Ele é o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que traz à existência aquilo que não existe. A palavra diz que ele chama cada estrela pelo seu próprio nome e elas obedecem, elas aparecem. Ele faz caminho onde não há caminho, porque ele é Deus. E ele te ama, e ele te chama pelo teu nome. Deus não despede ninguém de mãos vazias. E nesta noite ele não vai fazer diferente. Ele vai nos despedir de mãos cheias. E enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui louvando, você vai vir aqui à frente no altar. E vai derramar diante do Senhor as tuas angústias,
as tuas limitações, as suas mazelas. Talvez você esteja com muita raiva de alguém, você vai depositar aqui no altar para sair. Liberta. Liberta desse sentimento, liberta dessas angústias da tua alma. A igreja é o hospital de Deus. A igreja é lugar de cura. Amém? Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Fecha teus olhos. Ele não desiste de você, do teu casamento, dos teus filhos. E Ele não quer que você também desista. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque aqui não é outro lugar senão a tua casa. Tu estás aqui reinando, Senhor, porque Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Com o coração contrito e quebrantado, Pai, nos apresentamos diante de Ti e derramamos a nossa alma no Teu altar. Altar que é lugar de fogo consumidor, altar que é lugar de milagres. Os Teus filhos deram um passo de fé e vieram aqui, Pai. Cada um com um problema, cada um com uma limitação, cada um enfrentando um gigante, uma dificuldade. Alguns estão olhando para um lado e para o outro, sem ver uma saída. Mas Tu és o nosso refúgio e fortaleza. A Tua palavra diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós confiamos em Ti, Pai.
E os que confiam e esperam em Ti jamais serão confundidos ou envergonhados. Por isso, Pai, entra com providência na vida de cada um que aqui está nesta noite. Em nome de Jesus, faz caminho onde não há caminho. Joga por terra os embaraços, as potestades, principados. Em nome de Jesus, quebra cadeias, grilhões e amarras. Tudo aquilo que está impedindo, Senhor, que o Teu filho, que a Tua filha receba aquilo que Tu prometeu, Senhor. Que seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da tua filha, não vale encantamento. Entra no lar de cada um agora, Senhor. Joga por terra, Pai, toda briga, toda divisão, todo espírito de loucura que muitas vezes tem entrado nos lares. Um fala uma palavra, o outro entende outra. Que haja amor, que haja união em cada casal que aqui está, em cada família que aqui está nesta noite, Pai. Que a Tua paz, que excede a todo conhecimento humano, reine na nossa família, na nossa casa. Não importa o que estejamos passando, que o espírito de loucura não entre na nossa casa, mas que a Tua paz seja o nosso árbitro. Que a Tua paz nos dê equilíbrio, nos oriente para tomarmos as decisões que são necessárias. Cura os enfermos, porque Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara toda sorte de enfermidades. Vai tocando no corpo, nos músculos, nervos, ossos, pele. Deus, aquilo que a medicina não pode fazer, Tu podes, porque Tu és Deus. Aquilo que o homem não tem condições de fazer, Tu podes, porque Tu és o Todo-Poderoso. Abençoa. Tira toda a amargura do nosso coração. Tira toda a frustração da nossa alma. E que possamos, nesse ano que está começando ainda, possamos entender e crer que Tu tens o melhor preparado para a nossa casa, para a nossa família. Abençoa, Senhor, as empresas, abençoa os nossos trabalhos. Aonde colocarmos as nossas mãos, que haja prosperidade. Que a gente tenha na mão direita para abençoar. Ó Deus, fica conosco. Nos livra de todo mal. Nos livra dessa violência que tem assolado a nossa cidade. Que estejamos debaixo da Tua mão para que nenhum mal chegue até nós. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste de você, nem da sua família. Você também não vai desistir. Amém? Amados, eu tenho DVD de pregação, Saindo de Trás da Malhada é o tema. Podem sentar. Nesse tema a gente fala sobre Davi. Quando Davi foi chamado, ele estava lá na malhada. Ele tinha sido esquecido pelo próprio pai, mas Deus não tinha se esquecido dele. Eles tinham feito um banquete, mas tiveram que esperá-lo. Tiveram que esperar ele chegar para participar do banquete. E nesse DVD tem o meu testemunho com mais detalhes. E eu tenho também a apostila, Curados para Curar, onde eu falo sobre amargura com mais propriedade, né? Fala sobre baixo autoestima, rejeição e depressão. Então, se vocês quiserem estar adquirindo, está ali no estande. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Eliane, pelo convite. Obrigada, minha amada. Ai, que Deus abençoe a todos. Que palavra abençoadora, né? Nessa noite. Veio de encontro ao nosso coração. Muito obrigada. Tenha certeza que Deus colocou no teu coração essa palavra maravilhosa, viu? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento na tua presença. Louvamos o teu nome, pois o Senhor é tão cuidadoso conosco. O Senhor nos ama. O Senhor
segura a gente no colo. O Senhor nos abraça com os teus braços de amor. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor representa para nós nas nossas vidas. O Senhor é tudo. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigada pela tua presença neste culto. Obrigada porque o Senhor tocou os nossos corações e falou de maneira tão maravilhosa. Que a gente possa sair daqui hoje transformada. E ali fora, logo quando a gente colocar os nossos pés nas nossas casas, que a gente possa fazer essa diferença. Que a gente possa exalar o teu bom perfume. Obrigada, Jesus. Nos acompanhe, nos proteja, leva-nos para casa em segurança, meu Deus. Livra-nos do mal e do perigo. Cuida de cada uma aqui, de filhos, de marido. Ó Senhor, vai à frente, porque nós confiamos no Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fica com o Senhor. Obrigado pela tua presença. No próximo culto, traz uma amiga. Vai orando agora mesmo, até o próximo culto, por uma amiga. Traz uma amiga. Se cada uma de nós trouxermos uma amiga aqui, vai ser uma bênção. Vai ter aqui salvação nessa casa, vai ter rendição, vai ter cura. Traz uma amiga. Amém? Hey, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Yeah. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Não pesa mais, não. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Yeah. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Yeah. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Não pesa mais. Não pesa mais. De braços abertos quero te receber, filho.